Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série de devocionais, continuando aqui na carta aos Colossenses. Desta vez, nós vamos ver a partir da parte B do versículo 6. Diz assim: Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Nós vimos então até aqui que Paulo havia escrito essa carta aos Colossenses para afirmar a suficiência de Jesus Cristo para a salvação, que fé em Jesus Cristo e somente em Cristo é o único e necessário quesito para a salvação e não obras. Paulo também fala sobre o conhecimento dele da fé que esses irmãos tinham em Cristo, eh, que eles foram salvos, que esses irmãos então demonstravam essa fé verdadeira, era demonstrada por meio do amor aos seus irmãos e que eles tinham a esperança nos céus. E tudo isso Paulo diz que foi possível porque eles creram por meio da palavra da verdade do evangelho, que foi o final do versículo de número 5 e no início do versículo de número 6, que nós podemos chamar de a parte A, que ele diz essa verdade do evangelho que chegou até vocês. Essa aí é a parte B onde nós estamos. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, o evangelho ele estava sendo proclamado por todas as regiões possíveis naquela época, né? E esse aqui é o mundo que Paulo está falando. Ele não está falando do mundo todo, mas o mundo, o local, a região onde era possível que o evangelho estava sendo pregado. Eles estavam ele estava alcançando pessoas, pessoas estavam se convertendo, e a semelhança da igreja de Colossos, essas igrejas e esses irmãos estavam produzindo frutos. Lá, então, esse evangelho estava produzindo frutos. Lá havia fé, lá havia amor e lá também havia esperança nos céus. Lá havia um testemunho de que a verdade do evangelho estava sendo eficaz entre essas pessoas. Ah, e veja bem, o fruto que o evangelho produz não é um fruto que ele é pontual, ele acontece uma vez e acabou, né? Então nós podemos fazer uma comparação aqui com a cultura, da agricultura, a cultura agropecuária, a agricultura, onde, na verdade, a agricultura, né? Onde você tem frutos que normalmente eles têm uma época para, um termo que se usa, né, popularmente, para dar aquele fruto, né. Um tempo onde aquele fruto ele é próprio para aquele fruto, né, então tem um tempo da fruta tal, do fruto tal e etcétera. Claro, nós sabemos como a tecnologia anda hoje, os homens têm procurado produzir frutos, através da tecnologia, mesmo fora da sua época. Mas nós sabemos que naturalmente não é assim, cada fruto tem a sua época. Diferente é o evangelho quando alcança a vida de uma pessoa. Quando o evangelho está sendo proclamado, diante de novos povos, daqueles que nunca ouviram a falar a respeito de Jesus Cristo. Esse evangelho ele vai produzir frutos e vai continuar a produzir frutos na vida daqueles que creram. Os frutos do evangelho são constantes. Então a fé ela vai ser constante. O amor vai ser constante. Essa própria esperança naquilo que está nos céus é constante, assim como todos aqueles frutos que nós encontramos na carta de Paulo também aos Gálatas, capítulo de número 5. A vida cristã ela não é perfeita, com certeza, os cristãos falham, mas
a realidade da vida cristã é que os cristãos eles vão crescer e eles vão amadurecer à medida que eles cada vez mais se aproximam de Deus e são nutridos por esse evangelho e cada vez mais essas pessoas vão frutificar, produzir frutos pela palavra ou através da palavra e pela palavra implantada do evangelho em seus corações. A pergunta que nós fazemos aqui é: que frutos nós temos demonstrado ou produzidos em nossa vida cristã? Já que nós afirmamos que cremos em Jesus Cristo, afirmamos que Deus é nosso Pai, afirmamos que houve uma mudança em nossas vidas em determinada época e agora nós somos diferentes. O quão nós somos diferentes, o que difere a nossa vida são as roupas, né? Se é que roupas podem dizer alguma coisa de certa forma, é o nosso linguajar, ou são as nossas atitudes? É aquilo que nós fazemos no recôndito, quando nós estamos sozinhos, como nós agimos com as pessoas, sejam elas quem forem, como nós tratamos os nossos familiares e como nós agimos em nossos relacionamentos. Tudo isso vai dizer a respeito do fruto que nós produzimos. O evangelho ele produz um fruto de fé que transforma de dentro para fora com amor, esperança e tudo aquilo que vem por meio da graça de Deus para uma vida plena em serviço, obediência e glória a Deus. Então nós precisamos olhar para as nossas vidas e de forma prática entender quando nós erramos ou naquilo que nós temos errado e procurar sempre acertar e buscar em Deus os frutos que nós devemos produzir para a glorificação do nome dele. O Evangelho tem esse poder transformador e nós devemos, como obedientes ao Senhor, buscar viver de acordo com aquilo que nós cremos. Existe um impulso interno que dentro daqueles que creram em Jesus, que esse impulso vem do Espírito Santo para que essas pessoas vivam dessa maneira. Elas não são robôs. O Espírito Santo chega ali simplesmente, né, como as domina como marionetes, mas as impulsiona, as orienta, lhes mostra como elas devem viver. Buscar viver de maneira a esse impulso que tem dentro de você, se você crê em Cristo Jesus, é você ir contra Deus, contra o Espírito, você pecar e estar fugindo e rejeitando daquilo que de mais maravilhoso aconteceu na sua vida, que foi ser alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus e poder ser chamado filho e filha de Deus. Portanto, faça valer a sua fé, não pelas suas forças, mas pela graça de Deus, pedindo ajuda ao Senhor para que você seja alguém que frutifique, glorifique a Deus, para que sua igreja, sua comunidade seja uma comunidade que frutifique e glorifique a Deus aqui nessa terra, e seja instrumento para levar esse evangelho também para que outras pessoas possam também fazer o que vocês têm essa intenção e farão com a graça de Deus. Lembre-se, então, viver o evangelho e frutificar é uma coisa diária, é algo que vai além de um momento específico de conversão, mas é diariamente em nossas vidas. Se nós temos falhado nisso, nós temos que buscar viver dessa forma pela graça de Deus. E Deus com certeza nos considerará
esse favor para a sua glória. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.